Tio meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a carta de Paulo a Timóteo. Nós estamos na primeira carta e nós já estamos chegando na parte final da carta. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar os seus mistérios. Nesta fase agora, Paulo volta a tratar dos falsos mestres, da apostasia que vai imperar nos últimos tempos. Ele vai falar disso mais tarde, mais uma vez, mas agora ele fala do espírito enganador, ou seja, o nosso inimigo, ele coloca falsas mensagens, falsos estudos, falsos conhecimentos para algumas pessoas. E estas pessoas acabam sendo enganados. Eles acabam se deixando levar por este ensino demoníaco, ensino errado. Por que é um ensino demoníaco? Porque ele não corresponde à verdade de Deus, porque ele distorce a verdade de Deus, ele perverte a verdade e os ensinamentos. E ele faz isso para quê? Porque ele quer prejudicar os homens. Ele quer levar o máximo de pessoas possíveis para o inferno. E às vezes estas pessoas se deixam levar. Por quê? Porque elas têm uma mente cauterizada. O que significa dizer isso? Porque existe uma insensibilidade. Algumas pessoas não sentem mais, algumas pessoas não percebem mais a verdade. Por quê? Elas persistem tanto no erro, elas persistem tanto no caminho errado, que de repente elas não sabem mais reconhecer a verdade. Elas são hipócritas, mentirosas, porque elas acham que aquilo que elas sabem, aquilo que elas têm por verdade, é o máximo do seu entendimento, é o máximo do seu conhecimento, quando é mentira, quando é um engano. Algumas pessoas assumem um ar de ética, de moral, de devoção. E se nós nos deixarmos levar, olhamos para estas pessoas e imaginamos: nossa, essa pessoa é santa, essa pessoa é saudável no Senhor, essa pessoa entende tudo da mensagem da palavra, quando na verdade é só uma máscara, quando na verdade é um lobo em pele de cordeiro. Esse ar de devoção, esse ar de rigor, esse ar de ética, de certinho, de fazer tudo corretamente, é apenas um engano. Eles são hipócritas, mentirosos. As suas mentes estão insensíveis. Elas não percebem mais, elas não reagem mais. Elas estão insensíveis ao que é certo e ao que é errado. Como a gente chama isso? Como nós denominamos essa capacidade que temos para descobrir o que é certo e o que é errado? Nós chamamos isso de discernimento. Uma pessoa que tenha discernimento sabe reconhecer o que é certo e sabe reconhecer o que é errado. E sabe, óbvio, sabendo o que é certo e o que é errado, ela sabe se posicionar contra o erro, contra o pecado e a favor da verdade, a favor do que é correto. Então, Paulo está dizendo que estas pessoas falam contra alimentos, falam contra casamento, falam contra isso, contra aquilo, aquele outro, dando ares de muito certinho, de muito santinho. Paulo diz que as coisas não são desse jeito. Deus criou todas as coisas para o bem, todas as coisas como sendo boas. Nós é que pervertemos. Então ele fala o seguinte: porque tudo que Deus criou é bom. Então não tem alimento bom e alimento ruim.
Existe você orar e consagrar a comida, orar e consagrar aquilo que você está usando como alimento. Então não tem nada que rejeitar, diz Paulo, sendo recebido com ações de graça. Se eu agradecer a Deus pelo alimento que eu estou tomando, pelo alimento que eu estou recebendo, não tem que este alimento te fazer mal, não tem que este alimento te prejudicar, não tem um alimento ruim. E Paulo continua, ele diz, porque pela palavra de Deus e pela oração, este alimento é santificado. Os judeus fazem isso e muitos cristãos fazem isso. Toda vez que eles vão se alimentar, seja em casa, seja fora de casa, seja comida comprada, seja comida feita, eles oram agradecendo a Deus, porque Deus teve misericórdia de lhes conceder alimentação, alimento para a alma, alimento para o corpo, alimento para o físico. E eles oram para pedir a santificação daquela comida, para o fortalecimento. Então, meu amado, é um hábito muito bom, é um hábito saudável, que você não tenha nenhum tipo de problema em comer isso ou comer aquilo, mas que você ore e santifique a alimentação e agradeça por isso. Então, como Pedro teve aquela visão de que não haviam animais puros e impuros, né? Deus deu esta visão para Pedro. Isto significa dizer, então, que não existe alimento puro e alimento impuro. Não estou dizendo aqui que você não deva tomar cuidado com algumas coisas que você come. Então, se você tem alguma doença, por exemplo, se você tem diabetes, então, tenha cuidado com aquilo que você come. Tenha cuidado com quantidade de sal, quantidade de açúcar, quantidade de gordura no alimento. Não estou dizendo que isso está abolido. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não existe mais, segundo Paulo, e segundo o ensinamento que Deus deu para Pedro, que não existe mais aquilo que se chama de alimento puro e alimento impuro. Né? Então toma cuidado, claro, com aquilo que você come para não abusar de certas comidas. Mas dá graças a Deus, come e não há que se preocupar se o alimento é puro ou se o alimento é impuro. Graças a Deus, nós hoje, no nosso dia a dia, nós não temos mais esse hábito. Mas isto era um hábito entre os judeus, esse cuidado e eles não queriam comer determinados alimentos e eles não aceitavam comer determinados alimentos. Mas isso foi explicado, isto foi mostrado tanto para Pedro quanto para Paulo, que não existe mais este tipo de preocupação. Outra coisa que Paulo explica agora é um cuidado para com o povo. Ele está falando de comida. Ele está falando de comida. Existe alimento para o corpo e existe alimento para a alma. Paulo aproveita este tipo de colocação e ele diz para Timóteo, Timóteo, alimente o povo. Então, toda vez que nós lemos a palavra de Deus, toda vez que nós estudamos a palavra de Deus, toda vez que nós ouvimos um sermão, toda vez que nós ouvimos um ensinamento, toda vez que nós temos esse contato com a palavra de Deus, nós estamos nos alimentando com a palavra. E Paulo está dizendo para Timóteo, alimente o povo, dê comida saudável para o povo. Porque eles estavam falando que comer determinadas coisas fazia mal. Mas este ensino era um alimento ruim.
É isso que Paulo está dizendo. Não, não é a comida que vai te fazer mal, é este ensino que vai te fazer mal. Então Paulo está dizendo, alimente o povo com uma comida boa, com boa doutrina, com a verdade, com a palavra. E combata este alimento ruim, combata o falso ensinamento. Né? Timóteo deveria ensinar o que é correto para o povo. Amado, você precisa aprender o que é correto. E o que é correto? É o que está na palavra, é o que está sendo ensinado por Jesus, é o que está sendo ensinado no Novo e no Velho Testamento. Esta leitura, este ensinamento, né? Isto tudo tem que ser diário. Assim como você come o teu feijão, o arroz, a salada, a carninha e etc, etc. Assim como você toma a sopinha, assim como você come o pão com o café, etc. Você precisa se alimentar da palavra. Você precisa estabelecer uma alimentação saudável espiritual. E é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Você tem que ir atrás e você tem que fazer isso com as pessoas, auxiliar as pessoas. Não deixe de meditar na palavra. Não deixe de praticar as coisas que estão na palavra. Não deixe de guardar a palavra. Guardar sempre teve o sentido de observar. Observar é o quê? É fazer, é exercitar aquilo que está na palavra. Cuide da verdade. Persevere na verdade. Combata o erro. Combata a mentira. Combata a falsidade. Meu amado, pede insistentemente para o Senhor conhecimento, entendimento, sabedoria e principalmente discernimento. E ele fala aqui, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Então, este tipo de cuidado é que Paulo diz para Timóteo ter e obedecer. Bom, agora o que acontece é que Paulo começa a tratar de algumas questões mais pontuais dentro disso tudo. Ele começa falando sobre anciãos e viúvas. Por que ele está falando sobre os anciãos? Os anciãos são as pessoas mais velhas, aquelas que são repositório da sabedoria de um povo, de uma comunidade. Né? As pessoas mais velhas, elas têm sabedoria, elas têm conhecimento, elas têm vivência. E ele está dizendo que honre isso, honre esse conhecimento, essa sabedoria, utilize isso, porque é lição que você não precisa viver. Alguém viveu e vai te contar. São os anciãos. Né? Então, ele fala, cuidado com como você fala com as pessoas. Não trate com aspereza, de forma ruidosa, de forma violenta. Não. Os anciãos, os mais idosos, os mais velhos, trate como pais. As mulheres, trate como mães. Né? Os moços e as moças, trate como irmãs e irmãos. Nós já vimos que para Paulo a casa de Deus era uma família, era um lar. E isso significa que elas eram constituídas de pais, mães, filhos. Então, esse é o tratamento que Timóteo devia dar às pessoas. E ele começa a falar um pouquinho mais acerca das viúvas. Os judeus sempre tiveram bastante preocupação com as viúvas. Por quê? Porque elas não tinham fonte de renda por si próprias. Ou elas eram filhas de alguém, irmãs de alguém, esposas de alguém. Quando um homem morria e deixava a viúva, né, a sua esposa,
como viúva, ela não tinha condições se aquele homem não tivesse deixado para ela condições, porque ela não podia trabalhar, ela não tinha fonte de renda por ela. Né? Eu já tive a oportunidade de dizer que as mulheres naquela época eram tratadas de forma diferente. Hoje, uma mulher, ela pode trabalhar, ela ter a fonte de renda dela, ela ter toda a casa dela e ela mantém a sua casa sem maiores problemas. Naquela época não era desta forma. A mulher estava sempre vinculada a um homem, seja o seu pai, seja seu esposo, seja os seus irmãos, sejam os seus filhos. Então, por isso que Paulo e os judeus cuidavam com as viúvas. Então ele diz assim, aquela viúva que tem casa, que tem família, que tem filhos, que tem descendentes, a família cuide. A família tem essa obrigação de cuidar da sua mãe, da sua irmã, ou seja, ela deve ser cuidada pelos seus descendentes, pelos seus parentes. Nem sempre isto é possível, nem sempre isto acontecia. Às vezes a viúva não tinha alguém para cuidar dela. Então, neste caso, ele dizia que Timóteo tinha que ajudar estas viúvas, assim como os judeus faziam, né? No seu dia a dia sempre aconteceu isso. Mas ele dava algumas orientações. Cuidado com essas viúvas. Porque às vezes a mulher ela se torna viúva muito novinha, muito jovem. Então, neste caso, dizia Paulo, é melhor que esta pessoa case mais uma vez. É melhor que esta pessoa ela não seja entregue numa situação que possa levar a um pecado. Muitas das viúvas novinhas, elas não tinham como subsistir e aí elas acabavam caindo em prostituição, que era para poder manter a sua vida, a sua alimentação, enfim. Então, Paulo indica que para Timóteo que ele veja isso, que as mais novas, se fosse o caso, né, elas casassem de novo. Não era proibido um segundo casamento. A gente já viu isso, nós já discutimos sobre isso. Em nenhum momento o segundo casamento é proibido ou é um pecado. Claro que não. Se for conveniente, faz isso. Mas às vezes não era conveniente. Por exemplo, uma pessoa que tinha um pouco mais de idade. Então nós já vimos que jovem era até mais ou menos os 40 anos. A partir dos 60 anos, eles já consideravam ancião. Então, uma pessoa madura, ela ia dos quase 40 anos até os 60 anos. Isso é uma pessoa madura. Aqui Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: então, se essas mulheres tenham mais de 60 anos, elas foram casadas apenas uma vez, elas só tiveram marido, elas já criaram seus filhos, já ajudaram os necessitados, já cuidaram daqueles que eram itinerantes, que eles iam e vinham e faziam ministério e elas estavam ali para ajudar. Estas pessoas poderiam ser ajudadas pela igreja. Então, estas pessoas poderiam receber auxílio da igreja. Se estas pessoas, alguém deste tipo aqui, tivesse uma família ou tivesse alguém viúvo também ou casado também, mas que tivesse condições de manter, então que elas se juntassem e que vivessem juntas para uma auxiliar a outra. Ele não indica que isso acontecesse com anciãos, com velhos, com homens idosos, porque, óbvio, dava margem a uma série de comportamentos um pouquinho complicados. Então, se, por exemplo, existisse uma viúva que tivesse mais condições financeiras, então que ela auxiliasse, né, uma viúva que não tinha condição financeira. Por que Paulo está dizendo isso? Porque às vezes a igreja não tinha condições
de auxiliar todo mundo. Então ele dizia, quem tem família, que a família auxilie. Quem tem conhecidos que possam ajudar, então que os conhecidos auxiliem. Quem tiver idade e que possa se casar de novo, então que se case de novo. Se nada disso puder ser feito, então é a igreja que tem a obrigação de cuidar de uma viúva. Então esse era o posicionamento de Paulo na igreja primitiva. Bom, ele fala também sobre os presbíteros. Ele está falando sobre ancião. Óbvio que agora ele fala sobre os chamados presbíteros. Quem são estes presbíteros? Nas sinagogas, sempre havia um conjunto de pessoas de mais idade. Estas pessoas de mais idade, os idosos, eles formavam o que eles chamavam de mesa de ancião ou presbíteros. Então, o presbítero é um homem idoso que se constituía no conjunto, se constituía então de um repositório de auxílio de pessoas idosas, de homens idosos, para a igreja. Eles discutiam coisas, eles traziam a experiência deles, eles davam conselhos, eles davam este auxílio e este apoio. Então veja, todas as sinagogas tinham isso. Paulo transporta esse hábito dos judeus para dentro da igreja cristã. Então, ele fala destes presbíteros. Esses presbíteros são pessoas de mais idade que têm essa função de liderança, de dar conselho, de dar apoio, de trazer essa experiência de vida. Eles trabalhavam a palavra e eles ensinavam. E aí Paulo diz o seguinte, que aqueles que fizessem isso, tanto trabalham a palavra, tanto faz essa liderança, esse apoio, esse auxílio, quanto ensinam, eles tinham direito a uma porção dobrada. Então, os presbíteros que exerciam alguma função, eles poderiam receber? Sim, eles poderiam receber. E aqueles que faziam mais, aqueles que trabalhavam em tempo integral, eles deveriam receber uma porção a mais. Tá? E ele fundamenta isso em duas passagens, uma do Velho Testamento e uma do Novo Testamento. Ele diz, com base em Deuteronômio 25:4, ele diz assim, não atarás a boca ao boi quando debulha. Então aquele boi que está trabalhando tem direito de comer? Claro que ele tem direito de comer. Ora, se o boi pode, muito mais o homem, muito mais alguém que está trabalhando a palavra, que está ensinando. Então, aquele que trabalha a palavra, aquele que é de liderança, aquele que é um apoio, um conselheiro, etc., aquele que ensina, ele tem direito a receber? Claro que ele tem direito a receber. Assim como o boi que está puxando também tem direito a comer. E em Lucas 10:7, ele também usa esta passagem. Digno é o obreiro do seu salário. Então, aquele que trabalha em tempo integral, aquele que trabalha para isso, que não tem outra fonte de renda, então ele terá direito a receber um salário. Então, a igreja deverá se responsabilizar pela manutenção. O que é esse salário? É para ele comer, é para ele vestir, é para ele eventualmente fazer uma viagem ou outra que ele precisa no desempenho do seu ministério. Paulo vai falar daqui a pouquinho, numa outra circunstância, daquelas pessoas que se aproveitam por serem gananciosos, para ganhar dinheiro com a obra. Não é isso. Aqui nós estamos falando de uma pessoa que não tem outra fonte de renda e que vive à mercê da misericórdia de Deus. Outra coisa, esse presbítero, pela importância que ele tem, pela posição dentro da igreja, ele não pode ser acusado levianamente. Ele não pode ser acusado de qualquer maneira. Então, Paulo diz o seguinte, Timóteo, tome cuidado.
Se alguém vier falar alguma coisa sobre um presbítero, você aceita a acusação se tiver pelo menos 2 testemunhas. Esta era a forma de julgamento, era o procedimento jurídico correto no direito judaico. Então, precisa ter pelo menos 2 testemunhas. Se nós formos ver, no nosso direito também é assim. Eu preciso de testemunhas, eu preciso de prova para qualquer acusação. Alguns outros conselhos mais específicos agora para Timóteo. Então, Paulo, ele começa dando todos esses conselhos e daí, de repente, passa na cabeça de Paulo que ele tome cuidado na hora de ordenar alguém. Ele já falou de bispo, ele já falou de diácono, ele já falou de presbítero, então Paulo começa assim, Timóteo, cuidado aqui, não coloque as mãos precipitadamente em ninguém. O que ele quer dizer com isso? Colocar as mãos é ordenar. Os judeus tinham este costume que os cristãos adotaram. Então, quando se ordena alguém, quando se eleva alguém, quando alguém assume um posicionamento ou um ministério dentro da igreja, ele é ordenado. Como isto acontece? Com a imposição das mãos desta pessoa que é o cabeça da igreja, né? Então, essa pessoa toma, né, e coloca as suas mãos na cabeça do ordenado, transferindo então uma autoridade, transferindo então um ministério, né, ou uma missão para esta pessoa na orientação do Senhor. Então, Paulo diz, cuidado, Timóteo, não coloque a mão em qualquer pessoa. Você não conhece a pessoa, você não sabe. Então, não seja precipitado em ordenar alguém ou recusar alguém, porque você não sabe. Às vezes a pessoa tem qualidades, mas ela não demonstra. E às vezes parece que a pessoa tem essas qualidades, mas na verdade ela não tem. Então não seja precipitado. Busque o Espírito, busque a orientação de Deus. Não participe destes pecados, ou seja, não entre em conluio, não entre em tratados com pessoas que não merecem. Então toma cuidado com estas coisas. E isto serve para Timóteo, mas serve para mim e serve também para você. Uma última recomendação de Paulo nesse setor aqui é que ele beba um pouco de vinho. Timóteo não bebia nada de vinho, ele não tomava vinho nenhum. E Paulo disse, não, você tem que tomar um pouquinho de vinho. Queridos, muito cuidado com isso. Paulo não está dizendo para Timóteo se embebedar. Paulo não está dizendo que beber vinho não pode. A gente já explicou isso para o amado. Existe moderação em tudo. Existe moderação em tudo. E o vinho, ele tem algumas propriedades que é da uva. A uva tem essas propriedades. Então hoje, se a gente tomar um suco um suco de verdade mesmo, um suco de uva, faz o mesmo efeito. Tá? Mas ele está dizendo que naquela época não tinha suco, então tinha vinho. Ele dizia, tome um pouco de vinho, põe um pouquinho de água no vinho, né? E beba como se fosse um suco. Tá? Então, isso faz bem? Simplesmente faz. Isto é recomendado, a uva tem alguns componentes que podem ser considerados medicinais. Ah, Helene, eu não quero beber vinho porque... Não tem problema, meu amado, ninguém está te obrigando a beber vinho. Assim como Paulo não estava obrigando Timóteo a beber vinho. O que Paulo dizia? Põe um pouquinho de vinho na água. Dilua um pouquinho, quebre um pouquinho o álcool do vinho. E isso significa que aquele componente que está na uva, ele vai fazer esse efeito medicinal para o estômago, para o sangue. Então, existe um efeito medicinal? Existe um efeito medicinal. Né? Nós, quando fazemos a ceia, a gente toma suco, né? O suco
da uva. Não o vinho, mas o suco da uva. Aqui, Timóteo é orientado a fazer a mesma coisa. Um pouquinho de vinho, um pouquinho de água, né? Na água, o vinho na água varia bem para Timóteo. Fechamos então esta parte falando dos deveres dos servos. Queridos, hoje não existem escravos, não existem servos, mas naquela época existiam. Existiam escravos e a sociedade admitia isso. Hoje nós não admitimos mais servos, escravos, mas naquela época isso existia. Em alguns lugares do mundo isso ainda existe. Então nós temos que ler isso levando em consideração a época e o local. Naquela época existiam servos, escravos? Sim, existiam. Então, Paulo trata agora de uma questão interessante. Se este servo for cristão, e se este servo for cristão e o seu senhor também for cristão, o que nós temos que observar aqui? Então, em primeiro lugar, a posição de servo, de escravo, não tem a menor importância sob o ponto de vista espiritual. Deus veio nos libertar através de Jesus, seu Filho. Então, Jesus trouxe liberdade para nós. Diante de Cristo, diante de Deus, não existe servo, não existe escravo. Existem libertos, porque nós fomos libertos do pecado. Mas socialmente, naquela época, existiam servos, sim. E se esse servo fosse convertido? Ele deveria honrar os seus senhores, mesmo que os seus senhores não fossem servos de Deus, mesmo que eles não fossem convertidos. Por quê? Porque ao fazer isso, eles glorificavam o nome de Deus, porque eles estavam ali representando Deus perante os seus senhores pagãos. E se o seu senhor fosse cristão? Mais ainda porque aqui não existe aquela coisa de eu vou te tratar como qualquer porque você é meu irmão. Não, ele continuava sendo servo daquele homem. Aquele homem é cristão. Então, eles tinham que se tratar como irmãos, mas fazendo cada um a sua função. Vamos jogar para os nossos dias? E se você não é servo, mas você é funcionário de alguém que não é cristão? Você tem que se portar o mais honradamente possível, porque Deus está sendo refletido através de você e através do teu trabalho. Mesmo que o teu chefe te persiga e não goste de você porque você é cristão. Deus te protege, Deus te guarda, Deus te dá livramento sobre isso. Mas você tem que fazer a tua parte, você tem que agir em conformidade com o teu posicionamento diante de Deus como servo de Deus, como obediente a Deus. E se o teu chefe for cristão, melhor ainda que ele seja cristão, mas você não pode desrespeitá-lo, deixar de fazer o que você tem que fazer porque ele é cristão. Não, você vai ter que honrá-lo, você vai ter que servi-lo, porque os dois são servos de um único Senhor, do nosso Senhor Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Os estudos